Por favor, abre a palavra aí. Provérbios, capítulo 4. No domingo passado, nós vimos Provérbios, capítulo 22, versículo 6, que fala sobre a incumbência de ensinarmos a criança no caminho que deve andar. E hoje eu gostaria de ler o capítulo 4, os primeiros 3 versículos de Provérbios, capítulo 4, diz assim: Ouça, meus filhos, as instruções do seu pai, estejam atentos e obterão discernimento. O ensino que lhe refeço é bom. Por isso, não abandone a minha instrução. Quando eu era menino, ainda pequeno, em companhia do meu pai, um filho muito especial para minha mãe, ele me ensinava e me dizia: apegue-se às minhas palavras de todo o coração, obedeça os meus mandamentos e você terá vida. A palavra do Senhor deixa muito claro que aos filhos, cabe honrar e obedecer aos nossos pais. Você sabe por que a gente deve honrar e obedecer aos nossos pais? É o único mandamento com promessa. Para que serve isso? Para quê? Para quê? Para quê? Olha aqui, as duas aqui, Para que a gente obedece o pai e a mãe? Para que sua boneca tem que te obedecer? Por quê? Você sabe por quê? Para que aumente o tempo de você na sua vida. Quanto mais você obedecer ao seu pai e sua mãe, mais tempo você vai viver. Quanto menos você obedecer, menos tempo você vai viver. Desde os hábitos que são estabelecidos na vida desde pequenininho, como a forma de comer ou não comer aquele brócolis, comer ou não comer aquele espinafre. Sabia que isso aí, o que você não está comendo agora, o que você não está obedecendo a sua mãe que está mandando comer, vai fazer a sua vida ser mais longa ou mais curta. Se você não comer, não tiver esses bons hábitos, com certeza você vai ter uma vida mais curta. Porque é a alimentação que muda totalmente o seu estilo de vida e o quanto você vai viver. Dá obediência a isso, a obediência a subir ou não subir no muro, atravessar olhando para os dois lados na rua, andar ou não andar com má companhias. Tudo que você receber do seu pai e de sua mãe como instrução vai estar totalmente ligado ao modo que você vai viver e o quanto você vai viver. A palavra de Deus fala: quando eu era pequeno, um filho muito querido da minha mãe, quanto mais a sua mãe gosta de você, sabe quanto mais que ela vai ser? Mais chata. Proporcionalmente, o tanto que ela te ama é o tanto que ela é chata. As instruções nem sempre são aquilo que a gente gostaria de ouvir. Mas o pai e a mãe que não se importa com o filho, é o pai e a mãe super legal. Porque eles deixam você fazer o que você quiser. E falam o que você quer ouvir. Mas o pai e a mãe que ama são aqueles que instruem. São aqueles que dizem. São aqueles que falam assim: vocês três aí, presta atenção agora. É exatamente. Porque quem não se importa, quem não ama, deixa fazer o que quiser. Pode conversar, pode fazer o que você quiser, porque não tem problema. Mas quem se importa, quem ama, é quem instrui. Quem instrui. O texto de hoje, a palestra de hoje, ele fala de uma seguinte base. Nós temos dois caminhos. Um caminho que leva para o e outro caminho que leva para o inferno. E a palavra do Senhor nos diz que nós como pais, sejam fisicamente, pais realmente, biologicamente falando, ou pais espirituais, porque realmente, quando você vai lá no projeto, você vê os meninos todos em volta ali, as crianças do projeto todas em volta, sabe como é que elas me chamam? De pai. Eles me chamam de pai, E muitos deles os pais estão presos, os pais são alcoólatras, tem alguns lá que os pais eles não conhecem os pais, não conhecem o pai, Alguns são criados nem com pai, nem com mãe, são criados por avós, por tios, e eles chegam em mim e falam: pai. Então a gente também está educando. E quando a gente faz isso, nós temos dois caminhos, duas escolhas.
Ou a gente deixa a criança seguir o seu caminho, e qual é o objetivo? Inferno. Ou a gente trabalha para elas caminharem na direção do céu, apontando o caminho do céu. Filho meu, escute a instrução do seu pai. Escute a instrução do seu pai. E você terá o quê? Vida. Vida. Vida, não só vida física. Vida na plenitude. Vida espiritual. Vida eterna. A vida eterna. Amém? Amém. Então vamos continuar? Bom, domingo passado nós vimos alguns caminhos que levam a criança para o inferno, né? Como diz o próprio livro, Como Levar a Sua Criança para o Inferno. É um livro provocativo, fazendo com que vocês pensem em coisas que você não pode fazer. Primeiro, crie seu filho para buscar o seu próprio caminho. É o que a gente mais escuta. A atual vencedora do Big Brother Brasil, né? Ela estava falando na televisão esses dias, dizendo assim, o segredo porque ela tinha ganhado todo aquele dinheiro, fazer somente o que ela queria fazer. E quem viu, espero que não seja muita gente que viu, mas quem viu, né, viu que na verdade ela foi uma verdadeira barraqueira lá. Ela brigou com todo mundo, ela aprontou, ela fez coisas lá que, né, não vamos falar aqui que tem criança, na televisão, e fez tudo o que ela queria. E ela ganhou lá 1,5 milhão. E o segredo então dela, do sucesso dela, era fazer tudo o que ela queria. Nós vivemos um mundo hoje em que estão estimulando as pessoas a viverem o que querem. Mas a palavra de Deus diz, quando nós deixamos os nossos filhos fazer o que eles quiserem, eles estão dando passos em direção ao inferno. Então o primeiro passo para você deixar o seu filho ir para o inferno é deixar ele seguir o seu próprio caminho. Está com vontade? Faça. Não está com vontade? Não faça. Quer estudar? Estuda. Não quer estudar? Não estuda. Quer brigar com o colega? Briga. Quer xingar? Xinga. Deixe sua criança fazer o que ela quiser e você vai ver que ela vai dar um passo para o inferno. Outro passo. Não discipline seu filho. Bater no seu filho vai deixar ele traumatizado. Então, não bata nele. E se você não bater nele, ele vai estar dando um passo em direção ao inferno. A Bíblia fala muito claramente, a estutice, a idiotice está no coração das crianças. A criança não sabe, ela não sabe. Tanto que o texto que a gente acabou de ler fala, ensine e instrua. Para quê? Para que ela tenha discernimento. Você vai achar mesmo que uma criança vai saber escolher o que é bom para ela? Entre ela ouvir você e ela querer subir, você acha que ela vai chegar na conclusão, se eu subir nessa árvore eu vou cair, eu vou me machucar? Você acha mesmo? Então você não conhece o coração de uma criança. Ela não consegue discernir isso. Então você que tem que dar o discernimento. E às vezes se uma palavra não funciona, existe uma forma de convencer mais, assim, sem discussão, né? Dá para convencer de uma forma melhor. Né? Aquela reguinha, né, que alguns pais têm chamado transformador de vontade. Né? O pai tinha um transformador de vontade que era um lápis de tudo desse tamanho, assim, que ele pendurava atrás da porta. E quando a gente estava lá discutindo, ele falava assim, vai buscar o transformador de vontade. E quando a gente ia buscar o transformador de vontade, né, que era lápis e tudo, no meio do caminho já mudava a vontade. Era rapidinho, nem precisava ele usar. Né? Então, muitas vezes, nós precisamos realmente trabalhar para que a nossa criança possa sofrer no corpo aquilo que muitas vezes ela não consegue entender no coração. Tá? Como eu falei no domingo passado, você pode controlar a dor que ela vai sentir ao discipliná-la, mas você não tem como saber a dor que ela vai ter se ela não for disciplinada. Quando ela se machucar, quando ela se quebrar todinha, quando ela for para o hospital, quando ela for para uma UTI. Por quê? Porque você não sabe o que a desobediência pode levar a ela fisicamente. Mas você sabe o quanto que ela pode sofrer, porque você pode conter a dor na palma da sua mão, na chinela, no cinturão. Você pode saber o quanto que ela vai sofrer, mas você não pode saber o quanto que ela vai sofrer se ela continuar te desobedecendo. Então é melhor que ela sofra na sua mão, que você tem controle. Mas também, levar a criança para o inferno também é
disciplinar de forma incorreta. Bater, espancar, puxar a orelha, dar beliscão, puxar cabelo, xingar, dar tapas. Nada disso a palavra de Deus autoriza você, papai e mamãe. Sim, se você o castiga, se você passa do limite, se você o aflige psicologicamente e fisicamente, né, tortura a criança, você está caminhando essa criança para o inferno, porque ela vai ter ódio de você e, consequentemente, ela vai ter ódio também da palavra de Deus e do próprio Deus, porque ela vai entender, ela vai achar que isso foi o que a Bíblia mandou fazer, e a Bíblia não mandou fazer isso. Discipline seu filho com a medida correta. Por isso que alguns teólogos dizem que quando fala assim, não retém a vara da disciplina, alguns colocam literalmente e outros colocam na ideia de que a vara seria uma forma de medida, porque naquele tempo não existia réguas, mas varas para medir. Então discipline sua criança com a medida correta. Eu aplico as duas interpretações. Com a vara, que não precisa ser uma vara necessariamente, pode ser uma chinela, pode ser um cinto, mas principalmente na medida correta. Sem fustigar, sem machucar, sem humilhar, sem pressionar, sem traumatizar. Quando você estiver com raiva, quando você estiver com ódio, não discipline. Passe para o cônjuge. Não é verdade? É por isso que Deus fez dois, não um. Um está com raiva, chama o outro. E fala, você está com condição de bater, você não está envolvido. Não foi você que ele irritou, não foi você que ele xingou, não foi você que ele desafiou. Então você está com condição de bater de forma sensata, de forma fria. E se eu pegar esse menino agora, eu vou quebrar esse menino no meio. Então é melhor que o outro faça isso. Isso é muito importante para a gente não levar o nosso filho à ira. Pais, não irritei os vossos filhos à ira. Não levei os vossos filhos à ira. Quarto lugar, que nós já vimos domingo passado também, nunca use as inscrições como correção. Tem tantos pais que erram muito feio, que quando o filho faz alguma coisa, ele vai para o lado emocional da coisa. E ele diz, olha, você está vendo lá que o céu está meio nublado? Sabe o que é? É Jesus que está chorando lá no céu agora. Olha, você fez uma coisa, o papai e mamãe estão tão tristes. Você está condicionando aos seus filhos a entender que você só vai amá-lo ou só vai ficar feliz com ele quando ele acertar. Quando você errar, quando seu filho errar, ele pode não contar com o seu cuidado. Ele pode não contar com o seu amor. Então ele vai ficar sempre andando na corda-bamba, achando assim, um dia que eu errar, um dia que eu fizer uma coisa errada, os meus pais não vão me amar mais. E Deus não vai me amar mais, porque Deus está chateado lá no céu, porque Deus está bravo lá no céu. Gente, não faça isso. Sempre discipline seus filhos usando o que a palavra de Deus fala. O que a palavra de Deus fala é que ele não ama o pecado, mas ele ama o pecador. Que ele não gosta das coisas erradas que nós fazemos, mas ele sempre tem a misericórdia e o perdão pronto para conosco. Não discipline com suas palavras. Não fale o que você está sentindo no momento. Calma, pegue a palavra e leia a palavra para a criança. Não faça ela memorizar um versículo pelo qual ela vai apanhar, porque senão ela vai ter raiva da Bíblia. Mas sempre tenha na boca, quando for disciplinar, um texto bíblico que vai levar a criança não apenas a mudar o seu comportamento, mas mudar o seu coração. Ted Tripp, em seu livro Pastoreando o Coração das Crianças, dizem que nós não devemos resolver o comportamento da criança, mas nós devemos transformar, através da palavra, o coração dela, porque é de lá que procede tudo que é de ruim da criança, procede do coração dela. Se você bater nela, você no máximo vai fazer com que ela pense um pouco antes. Mas se você trocar o coração dela, depois que vier a disciplina, depois que vier o castigo, ela vai sentir no seu físico, mas antes o seu coração vai estar com a palavra. Porque como diz o salmista, guardo
no meu coração as tuas palavras para não pecar contra ti. É a palavra que transforma. Quinto lugar, a palavra é: nunca admite que você está errado. Então, muitas vezes os pais acreditam, têm a falácia de achar de que se você se colocar como alguém que não erra, então os seus filhos, eles não vão ter confiança na sua autoridade. É justamente o contrário. Se você mostrar a humanidade para ele, mostrar que você erra sim, mas que você admite, que você pode fazer as coisas, mas às vezes você pode se arrepender daquilo que você faz, você está ensinando seu filho o caminho de se transformar. De que quando fizer uma coisa errada, a primeira coisa que ele vai fazer é vir correndo em você e dizer: eu fiz. Ele não vai ficar esperando que uma coisa vai acontecer para depois ele sofrer as consequências. Porque ele sabe que quando você faz isso também, você também admite o seu erro. Olha, o papai, ele não está errado em bater em você, mas ele errou em ter batido desse jeito. Ele errou em ter falado dessa forma. Ele errou de ter feito desse jeito. Eu já era adolescente já. Eu já tinha aí meus... Deixa eu contar aqui. 17 para 18 anos. E eu estava me preparando para dirigir o carro. O papai vai lembrar disso. E aí eu comecei a pegar algumas aulas com ele e tal, mas meu pai não tinha muita paciência não. E aí toda vez que a gente ia dirigir e tal, ele ficava muito preocupado. Eu sentia isso. Mais preocupado com o carro do que comigo. E aí eu ficava muito nervoso, aflito com o negócio. Aí um dia eu acho que ele resolveu fazer um teste para ver como é que eu estava. Ele virou para mim e falou assim: coloca o carro aí para dentro da garagem. Vila Brasília, lembra, pai? E aí foi colocar o carro para mim na garagem, gente. Eu acho que eu dei um arranco lá, coloquei a marcha errada, não sei lá o que foi. Mas eu acertei a coluna. E assim, graças a Deus não foi de toda, não. Foi meio de lado, assim, mas meu pai ficou bravo demais, assim. Cara, aí eu saí do carro ali, assim, acabado, né? E falei: meu Deus, e tal. Eu fui lá pro quarto chorando e tal. Aí ele chegou lá, esperou um pouco, chegou e falou assim: filho, você me desculpa aí, ó. Eu fiquei muito bravo com você e tal. Mas, ó, fica tranquilo. Nós vamos resolver essa situação. Vai dar tudo certo, você vai conseguir aprender. Né? Tudo bem que a partir daquele dia ele nunca mais deixou de dirigir o carro, mandou eu para a autoescola. Mas resolveu realmente, eu aprendi a dirigir e deu tudo certo. Mas eu gostei muito, porque ele foi lá e ele disse: olha, eu errei, eu não deveria ter ficado bravo com você. Você está aprendendo e tal. Então isso é muito importante para a formação da gente. Sexto, nós estamos já chegando ao ponto que nós vimos. Faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Quer levar seu filho realmente para o inferno? Faça com que ele não admita, viva uma vida de hipocrisia. Eu estou mandando você fazer isso, mas eu não estou fazendo isso. Tá? Então, venha para a igreja, mas eu não vou para a igreja. Ok? Olha, tem uma coisa que estraga demais a relação com os filhos, é a questão, principalmente na escola dominical, com aqueles pais que trazem os filhos para a escola dominical e não vêm para a escola dominical. Vocês não sabem quanto mal que isso está fazendo. Você estava achando assim: mas eu estou ensinando, pelo menos ele está indo na escola dominical. Tá, a gente espera isso, um pai que não é cristão. Um pai que não tem um compromisso com a palavra. Mas se você tem, meu irmão, você está fazendo um estrago que você não tem ideia. Porque você está dizendo: faça, mas eu não faço. Então, a hipocrisia leva crianças para o inferno. E o sétimo e último: instrua para escolher a sua própria religião. Está bem interligado com o outro. Você que está achando que o seu filho está agora apenas passando o tempo para mais tarde ele escolher qual a religião, seja ela cristã ou não, ou até mesmo para escolher a denominação dela, eu quero te dizer uma coisa: você já está escolhendo a religião do seu filho. Sabe qual que é? Nenhuma. Quando você espera seu filho para depois você dizer se ele deve ser presbiteriano ou não, se ele deve ser cristão ou não, qual é a linha que ele deve seguir, se você está esperando isso, você já está ensinando para ele, dizer assim: quanto faz? Pegue qualquer igreja, vá com qualquer lugar, faça qualquer teologia, faça qualquer coisa. E depois, quando você estiver na fase adulta, tentando ensinar para eles que existem algumas igrejas que ensinam algumas coisas que não são muito bíblicas, que alguns comportamentos não são legais, você vai chegar na conclusão que você já ensinou para eles.
porque ele não pode ficar aí zanzando de igreja em igreja, de denominação em denominação, de correndo para qualquer vento de doutrinas. Por quê? Porque você não ensinou a ele realmente o que deve ser seguido. É obviamente que o mais importante é ele conhecer a palavra e ele ser cristão. A denominação realmente não fará tanta diferença no total. Mas se você realmente acredita no que você está seguindo, ensine quanto mais cedo. Eu conheço vários jovens que saíram da igreja presbiteriana, às vezes por namoro, às vezes por causa de que tem músicas melhores, que são mais agitadas. Mas toda vez que a gente pergunta para eles quem que eles são, eles dizem: a gente é presbiteriano. A gente está lá na Luz para os Povos, a gente está em outro lugar, mas a gente é presbiteriano. Porque já era, filho. Já ensinou, já aprendeu desde pequenininho. E o coração vai. E a grande maioria volta. A grande maioria volta. Porque a palavra já foi colocada, a palavra já foi estabelecida. Amém? Vamos para o oitavo? Eu quero que todo mundo leia junto comigo o oitavo. 1, 2, 3 e... Não ore com eles ou por eles, pública ou privadamente. Só eu que sei ler? Vamos todo mundo junto? 1, 2, 3 e... Não ore com eles ou por eles, pública ou privadamente. Quer levar seu filho para o inferno? Não ore com eles. Nem por eles. A oração é um instrumento realmente eficaz na educação. Nós não oramos apenas para cumprir tarefa. Nós oramos porque é a forma que nós ensinamos aos nossos filhos, netos e sobrinhos a se comunicar com Deus. Sem oração, os filhos nossos estão com todas as comunicações quebradas com Deus. E o hábito de oração, gente, ele é desenvolvido na fase da infância. É tão triste a gente imaginar hoje que muitas das famílias cristãs perderam o hábito de orar antes das refeições. Eu lembro muito claramente que há pouco tempo atrás, quando você chegava num restaurante desses normais, você já sabia de cara quem era cristão e quem não era. Por quê? Por que a gente sabia disso? Por quê? Porque a gente viu o cara fazendo o prato e antes de fazer as refeições ele baixava a cabeça e orava. Não é verdade? Está acontecendo isso hoje? Não está. E a pergunta que a gente faz é a seguinte: por que não está? Você sabe por que não está? Porque não estamos ensinando isso mais. Os jovens não fazem isso mais porque isso já não foi mais hábito para os nossos filhos. Tá, vós que estão aqui, vocês vão falar comigo que vocês fizeram. E é verdade. Mas alguns pais que estão aqui estão perdendo esse hábito. Estão perdendo esse hábito porque a cultura nossa está mudando. Para começar, nós não estamos sentando mais à mesa. Como é que eu oro antes? Não tem mais esse hábito. Está todo mundo comendo aonde? No sofá, sentado, olhando o jornal, vendo televisão. Está todo mundo comendo. Primeira coisa, algumas famílias já não têm nem mais o tempo para comer junto. O horário de almoço, ele é o quê? Uma escala de trabalho. Então, o fulano vai almoçar agora, o fulano vai almoçar depois, o papai vai almoçar nesse horário, e depois a mamãe vai almoçar nesse horário. É uma loucura, e nós estamos perdendo isso. Os filhos não oram mais de manhã, quando acordam, para agradecer, não oram mais à noite, para dormir. A vida de Daniel, ela era pautada pelas orações. Ele orava 3 vezes ao dia. Nas músicas hoje em dia, nós cantamos tanta coisa. Cantamos Dança do Pinguim, cantamos não sei o que lá, mas não cantamos mais. Daniel orava a Deus 3 vezes ao dia, mesmo em tempo de aflição, Deus o socorria. Quando foi aos leões pelo rei lançado, não temeu, mas confiou e foi libertado. Nós não estamos mais ensinando os nossos filhos a entender que em vez lá no meio da escuridão, do medo, sair correndo e falar, deixa eu dormir no meio, ele já pode utilizar dessa ferramenta tão significativa da oração. Ora! Peça ao Senhor. As nossas crianças estão morrendo de medo. Por quê? Porque a última imagem que elas têm antes de dormir não é a oração, mas é o filme que muitas vezes elas nem deveriam estar assistindo.
A última referência que elas têm não é a oração. As últimas palavras não é a oração. Mas é alguma coisa que ela viu, ou que ela acessou, ou que ela viu na internet, e você chega, desliga isso aí e vai dormir. E a oração? Onde está a oração? Ensinar os filhos a orar, mas principalmente mostrar que você ora. O seu filho está te observando. Se você não ora antes das refeições, ele também não vai orar. É preciso trabalhar com as crianças a oração. Nono, quero que todo mundo leia junto comigo. 1, 2, 3 e... Evite cantar salmos e hinos com seus filhos. Gente, é um outro problema muito sério. Nós estamos achando que esse negócio de cantar hino, que a gente negócio de cantar com as crianças aqui e tal, isso não é coisa para elas. Elas não entendem, elas não absorvem. Então a gente tem que simplesmente chegar para a criança e falar assim: olha, chegou na igreja, vai lá para lá. Você vai cantar as musiquinhas que você entende. Vamos cantar para lá. Não é assim, meu irmão. Eu sou de uma época, olha, que coisa mais papo de velho, né? Quando a gente fala, eu sou de uma época. Sou de uma época que a escola, o culto infantil estava começando no Brasil. Algumas igrejas estavam iniciando e tal, e eu lembro que a minha primeira fase da infância não se separava. Não se separava. Ah, então pastor, então o senhor é a favor de deixar crianças no púlpito, como alguns pastores presbiterianos hoje pegam isso e falam sobre isso? Não, eu não sou a favor. Eu acho que tem que separar. Mas eu não acredito, eu sou totalmente contra que as crianças têm que se separar logo no início. Que as crianças já têm que ir direto para as salas delas. Eu acho isso muito danoso. Porque tem uma coisa que realmente era complicado. Eu não prestava atenção no culto. Verdade. Tinha 3 coisas que eu fazia lá durante o culto na hora da pregação. Tá? Eu era o detonador de boletins. Né? Um boletim na minha mão virava uma obra de arte, porque eu acabava com o boletim ali entretido. Rebentava o boletim todinho, rasgava, riscava. Ou eu babava no colo da minha mãe, quando estava muito cansado, dormindo. Ou então eu ficava o tempo todo, ai, levando ali os apertinhos da minha mãe para, presta atenção, moleque, fica quieto. Então era muito difícil para mim, realmente. Mas tinha um momento ali em que eu absorvia. Eu não tinha noção, mas eu absorvia. Sabe qual que é? Mesmo hoje, a gente não tendo o hábito em algumas igrejas, e uma das coisas que eu lamento demais é que a minha igreja não tem esse hábito constante de ouvir hinos. Os hinos do inário todinho estão aqui, ó, na minha cabeça. E o que é mais importante? São músicas que têm letra, que têm teologia. Nós precisamos voltar a resgatar isso. Pai, presta atenção no que eu estou falando. Presta atenção no que eu estou falando. Quando seu filho está aqui, antes de ele ir para a sala dele, antes de ir para o culto, esse momento não é seu. Esse momento não é seu. Esse momento é da família. Esse momento é do seu filho também. Tem muito pai que acha que esse momento de abertura é um momento assim, filho, fica quietinho que já é o seu momento de ir lá para lá. Então, os pais fazem o máximo possível para controlar os filhos ali, achando que aquilo ali não é deles. Mas não é verdade. Se você não começar a instruir o seu filho como se comportar no culto, se você não começar a instruir seu filho a cantar hinos e salmos e saber que tem a hora de entrar, tem a hora que não entrar, nós estamos perdendo isso, gente. Os meninos entram com tudo no culto. Eu lembro que se eu entrasse no culto na hora de que estivesse orando e que estivesse lendo a palavra de Deus, o bicho ia pegar. Vocês também foram assim? Criados assim também? A gente tinha respeito pela palavra. Aí a gente fala assim, essa geração não tem respeito pela palavra. Uai, quem é que ensina essa geração? É nós, né? Pois é. Nós precisamos introduzir os cânticos, a adoração, os salmos, os hinos aos nossos filhos. Ou a gente vai perder essa geração. Nós vamos ter uma geração que está querendo escutar o quê? Música de entretenimento. Música gospel sem conteúdo. Tá? Os funk gospels aí da vida. Não tem nenhum problema com o ritmo. Mas é com a profundidade. Né? Eu tenho problema com o ritmo, mas Deus não tem problema com o ritmo. Né? Porque se não fosse assim, eu também não poderia ter escutado rock quando eu era jovem. Era a música que me atraía. Eu gosto até hoje de rock. E agora é o funk. Mas vamos pensar na letra. Vamos pensar no que está sendo ensinado. O problema é esse. Nós não temos base. E aí, quando você não tem base, você aceita qualquer porcaria.
Então nós precisamos realmente ensinar os nossos filhos a conhecer os hinos. E quando você não o introduz, ele está dando mais um passo em direção ao inferno. 9, bem alto, todo mundo junto. Vamos, esse aqui já foi. Não. 10º. Vamos lá? 1, 2, 3 e... responda cada pergunta religiosa com porque nós sempre vivemos assim. Você quer levar seu filho para o inferno e principalmente para longe da igreja? Dê respostas tradicionalistas para os seus filhos. Pai, mãe, por que na nossa igreja não tem bateria? É ridículo isso hoje, né? Mas eu fui da época que era. Eu fui na época que meu pai deixou, como pastor da igreja presbiteriana do Calvário em Sorocaba, deixou um grupo de louvor colocar a bateria para uma apresentação, para um louvor especial de jovens no sábado. Ele não estava comprando a bateria para a igreja, não estava, ele estava só permitindo, e quando a bateria foi colocada no sábado, veio o grupo de pessoas para participar do ensaio do coral, e a regente disse: enquanto esse instrumento profano estiver aqui dentro do templo, nós não vamos ensaiar. E a bateria foi um pivô de um processo que no final culminou, sabe o quê? Na divisão da igreja, que depois se transformou na igreja que saiu, na igreja do bom pastor, porque a igreja que ficou não era do bom pastor, porque o pastor tinha deixado a bateria entrar dentro do templo. Pode um negócio desse? Quando você fala para o seu filho, quando ele te pergunta uma coisa religiosa, ele pergunta e você diz: é porque a gente sempre foi assim, é porque a gente sempre vestiu assim, porque a gente canta hino, por quê? E você não explica, você não diz porquê, as razões das coisas que acontecem, você está levando seu filho a caminho para o inferno. Sabe por quê? Porque quando ele chegar na faculdade, vai ter professores com muito tempo para explicar o porquê para eles, só que mentirosamente. Porque os colegas dele vão falar sobre sexo, os colegas deles vão falar sobre as coisas que estão na internet, porque ele vai ler tudo na internet. E se você responder as coisas simplesmente porque é assim, ele não vai ter as respostas que ele precisa. Outro caso que eu ouvi, muito sério, é que um pastor estava chegando lá na igreja, ele estava vindo num templo novo, e tinha um piano, e por uma questão de administração mesmo, ele resolveu colocar o púlpito do outro lado. Então ele pediu tirar o piano. Quando ele chegou no culto, chegou o pianista e falou assim: você não devia ter mexido nesse piano. Eu falei: mas por quê? Você profanou a memória do meu pai. Porque há mais de 50 anos esse piano tocava aqui, quando meu pai tocava desse lado. E agora você colocou o piano desse lado. Agora como é que vai ficar a memória do meu pai? Gente, pelo amor de Deus. Se nós continuarmos tratando os nossos filhos com tradicionalismo, com ideias que não fazem nenhum sentido, isso vai nos afastar dele. E ele vai se afastar da igreja. Depois a gente não entende porque o nosso filho não quer mais ficar. Porque não faz sentido, isso não tem conexão. Sabe? Claro que nós temos que ser fundamentalistas. Nós temos que fundamentar a nossa palavra na palavra de Deus. Claro que nós temos que ser conservadores. Nós temos que conservar naquilo que é a palavra de Deus. Mas tradicionais não, gente. Tradicionais não. Porque o tradicionalismo é a gente seguir tradições. Às vezes a gente faz coisas na igreja que a gente não sabe nem por que veio. Se não tiver base palavra do Senhor, não tem por que a gente continuar. A gente precisa realmente ensinar as questões religiosas aos nossos filhos, sempre pautada na palavra. Porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Eu gosto muito, 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 muito do lema da Mocidade para Cristo. Ancorados na rocha, em compasso dos tempos. Nós podemos ser modernos, nós podemos ter linguagens diferentes, mas ancorados na rocha. Ancorados na rocha. Nada de inventar coisa que a palavra de Deus não nos permite. Nos dá a firmeza, nos dá a clareza daquilo que podemos fazer. 11º, melhor dizendo. Vamos lá, ler todo mundo junto? Não nos previna sobre evolução ou
ou outros mitos populares. Você sabe como que é o problema do cristão, em modo geral? Tem pais que têm tanto medo, mas tanto medo do mundo, tem tanto medo do mundo entrar no coração dos seus filhos, que não os prepara para o mundo. Ele acha que resolver o problema do mundo é fazer o seu filho ficar longe do mundo e das coisas. E aí prende ele no aprisco, guarda ele lá dentro, sem esquecer que um dia você vai ter que abrir a porta. Não dá para você criar a sua ovelhinha presa no aprisco a vida toda. Ela tem que sair para beber água, ela precisa comer pastos, e ela vai estar vulnerável aos lobos. Mas se você sai com ela, põe ela de novo de volta no aprisco e cuida dela, ela sabe que quando você assoviar, quando você chamar, ela corre para o aprisco. Mas se você nunca deixou ela sair, ela está vulnerável na mão dos lobos. Olha, tem 20 anos que eu trabalho como educador, 20 anos que eu sou capelão. Você sabe que são as crianças que eu tenho mais problema de lidar na adolescência? São os filhos daquelas igrejas que o pessoal é muito tradicional. Muito tradicional. Que é muito preso. Eu tenho uma menina lá, numa das unidades que eu trabalho, que ela é conhecida pelos colegas. Os meninos todos conhecem ela como piriguete. Todo mundo fala dela. Ah, porque ela já pegou todo mundo? É a famosa menina corrimão, né? Que todo mundo já passou a mão. Terrível. Aí um dia eu fui conversar com ela, e falando dos princípios, dos valores e tal, aí ela virou e falou, não, mas eu fui criado desde pequenininha na igreja. Eu levei um susto. Ah, é? Aí falou, Aí eu, geralmente, eu não faço a pergunta, porque eu sou capelão, eu não gosto de misturar questões religiosas. Então eu nem fico falando de qual igreja que eu sou, e nem pergunto de qual igreja os meninos eram. Mas a gente era tão gritante que eu falei assim, meu Deus do céu, eu preciso saber. De qual igreja que você é? E sabe qual igreja que ela era? Igreja do Véu. Congregação Cristã do Brasil. Muitos que são criados em extrema clausura, eles são peças realmente que ficam vulneráveis ao erro. Nós precisamos parar de ter medo de falar algumas coisas. Você já sentou para conversar com seu filho sobre a questão dos transgênicos? Você já começou a falar com seus filhos sobre a questão de mitos populares, como, por exemplo, a ideologia de gêneros? Papai, mamãe, vovô e vovó. Se você não falar com ele agora, sabe quem é que vai ser primeiro a falar com eles? Ou as mídias, ou a professora da escola. E quando ela vier lá para conversar com eles sobre isso, sabe o que vai acontecer? Eles é que vão ficar como que estão falando a verdade. E você vai ficar como aquele que escondeu deles a verdade. É muito necessário que você antecipe. Fale sobre criação, fale sobre evolução. Fale sobre o que eles estão ensinando aí. E sabe o que eles estão ensinando aí? E que eles estão começando agora a querer fazer isso de forma legal? É que uma criança não pode se afirmar de que ela é menino ou menina. Não se pode. Mesmo que ela tenha nascido com os órgãos sexuais masculinos ou femininos, ela deve esperar uma determinada idade para saber se ela é menino ou menina. Não. E depois ela vai escolher. Gente, o que está acontecendo com os tratamentos das crianças transgênicas, e a gente precisa ser cristão, ser mais informado, não basta a gente dizer, é homossexual, porque não é. Não é isso. Não basta a gente dizer, isso é coisa do capeta, estão acabando com a família. Não, a gente tem que estudar. Estudar para falar com propriedade. É que é verdade. Tem pessoas nascendo com um corpo, um sexo, e com a mente do outro sexo. Isso é real, é verdadeiro. O que a gente precisa questionar é se o tratamento que eles estão dando é um tratamento que faz lógica. Porque, primeiro, eles gastam bilhões, eles gastam dinheiro demais, um monte de gente, para dar uma série de vacinas e de remédios para tardar a puberdade da criança. Para que a criança chegue até a adolescência sem definir qual é o sexo. Tá bom? Primeiro é isso. Segundo, depois que ela recebe essa quantidade enorme de remédios, aí a criança, o seu coração, lembra lá, o coração pecaminoso, enganoso, corrupto, mais do que todas as coisas, vai decidir se ela quer ser menino ou se ela quer continuar sendo menina. Se ela quer ser menina ou se ela quer continuar sendo menino. Então, aí vem uma coisa terrível, que é o quê? A mudança do sexo. Aí eu fico pensando, com a minha ignorância, que eu não sou cientista, que não sou nada,
Não seria mais fácil tentar corrigir aquilo que a mente está equivocada? Perguntas. Eu não tenho respostas, mas nós precisamos conversar sobre isso. Nós precisamos trabalhar sobre isso. Nós precisamos educar os nossos filhos e nos preparar para as ideologias, para a evolução, para os mitos que esse mundo vão trazer. Se hoje está sendo difícil, imagina você, jovem, que vai ter filho. Como é que será a educação dos seus filhos? Prepare-se. Prepare-se, porque vem chumbo grosso. Mas nós precisamos conversar. Porque se a gente não conversar, se a gente não falar isso para os nossos filhos, sabe o que vai acontecer? Vai chegar lá e ele vai achar que a verdade é aquela. Você já ouviu do seu filho, do seu neto, falando assim: não, você está por fora, mamãe. A professora disse tal coisa. Já ouviu isso? Toda hora a gente escuta isso. Às vezes o professor tem mais autoridade do que os pais. Porque ele vem lá, ele fala tal e tal. E a gente, se não começar a trazer isso aí, quando chega na escola, já vai ser tarde demais. 12º, vamos lá? Deixe-os expressarem-se de qualquer modo que escolherem. Seja no seu jeito de vestir, no que usa no seu cabelo ou no seu linguajar. Hoje nós estamos vivendo um mundo assim, ó. Não reprima seus filhos. Quer usar piercing? Usa. Quer colocar tatuagem? Coloca. Eu estava aconselhando um menino que não tem pai, o pai dele sumiu, desapareceu, e ele estava dando um problema sério de comportamento lá no colégio. Aí eu fui conversar com ele, eu não sabia que ele não tinha pai. E aí comecei a conversar com ele. A primeira coisa que eu vi é que o menino de 8 anos, com a orelha furada, com brinco. E eu conversando com ele, e ele estava dizendo que ele estava pedindo para a mãe dele que ele fizesse um alargador, colocasse alargadores. Gente, vamos lá. Não vou nem entrar no mérito da questão, se colocar ou não colocar, tá? Eu realmente posso até escandalizar alguns irmãos. Eu não vejo problema nisso. O que eu vejo um problema muito sério é que uma criança tome uma decisão disso agora. Sinceramente, eu não consigo ver nenhuma lógica em alguém fazer qualquer coisa dessa definitiva antes dos 21 anos. Antes dos 21 anos de idade, é um risco extremamente grave para a criança, para o desenvolvimento dela. Porque ela não sabe qual a profissão, ela não sabe quais são as escolhas que ela está tomando, e você vai pedir para ela marcar o seu corpo por uma definição, por uma coisa que vai durar a vida dela inteira. Realmente não cabe esse momento. E tem muitos pais que não estão se importando. Tem muitos pais que não estão se importando com o estilo de música. Tem muitos pais que não estão se importando, principalmente com as letras. Tanta música em inglês que os filhos estão cantando que eles nem sabem o que está acontecendo. Com o estilo de roupa. É tão interessante que quando de repente a menina chega com uma roupinha toda curtinha e tudo mais, é tão bonitinho. Quando ela dança umas musiquinhas, é tão bonitinho. Mas quando chega nos 15 anos, o pai entra no desespero. Tira essa roupa, menino. Não faz isso aqui. Mas por que antes era tão bonitinho? E agora não é? Gente, nós estamos falando só de gente no mundo, não. Tem gente na igreja que não está se portando com isso. Isso é sério. Quando você deixa a criança caminhar e se comportar daquela forma. Nós precisamos encontrar sempre bons termos. Sempre um equilíbrio. Não adianta também a gente bater dentro da briga, da conflito de gerações. Eu nunca vou esquecer do dia em que eu estava lá escutando um rock chamado Bright. E o bicho estava pegando lá. Forte pra caramba. Aí me chegou meu pai, olhou assim. Meu pai não era contra rock, essas coisas. Ele viu e falou: eu acho que você está trocando gato por lebre. Rapaz, quando ele falou isso pra mim, aí aquilo desafiou para mim. Aí eu comecei a pegar as letras, comecei a fazer as traduções. E eu queria convencer. Pai, tá aqui, tá. Então, não é conflito de geração. Não é chegar, é porque o meu tempo, não sei o que lá. E essa música é a música do capeta. Isso vai te afastar. Não afaste seu filho de você. Comece a desafiá-lo. Comece a colocar ele para fazer. Chama ele para junto. E diz, por que você está cantando essa música? Né? Foi aqui num culto que uma vez eu falei, não sei se aqui na igreja, eu acho que eu falei isso uma vez.
aquela Malandramente. Eu cheguei a comentar com vocês. Muita gente está cantando essa música aí, e a gente é cristã, malandramente, a garota inocente, e aí vai e tal. Às vezes a gente não canta porque a gente gosta nem nada, porque está escutando o tempo todo. Vocês sabiam que essa música é uma apologia a estupro, né, coletivo? Vocês sabiam disso? É uma apologia. Porque a música, a letra da música fala assim, que a menina, ela passava na frente da tropa. A tropa é o grupo que é responsável por cuidar da segurança do narcotráfico na favela. E ela passava pelo grupo se insinuando. E ela pedia alguma atenção para o pessoal. O pessoal, então, começou a achar interessante aquela novinha, menor de idade. O termo novinha quer dizer menor de idade. E ela começou a chamar atenção. Aí tem uma cena, que é uma frase, que é a frase mais pornográfica, mais terrível da música, que diz assim: na hora de receber madeirada. O que quer dizer? Todas as pessoas que estavam lá iriam ter que fazer sexo com aquela menina, com aquela novinha. Então, ela diz que ela não queria a gente se ver por aí. O termo a gente se ver por aí quer dizer: você está nos desprezando agora. Mas quando você estiver sozinha, vulnerável, porque você se insinuou para a gente, nós temos o direito de te violentar. Essa é a música. O que a gente faz, geralmente? O funk é do capeta, o funk não sei do que lá, não faça isso, não faça aquilo. E a gente só está afastando a criança da gente. Senta com ela, claro, respeitando o nível intelectual dela, emocional, explica a música. Qual que é o maior efeito? Você acha que o melhor efeito é você ficar lá dizendo que a música não presta? Porque vai ser um conflito de geração. Você não gosta. Eu não gosto de funk, gente. Mas por quê? Porque eu fui criado numa época que era o rock. Então eu gosto de rock. Então é um conflito de geração. Não trabalha pelo conflito de geração. Trabalha pela letra. Trabalha pelas coisas que realmente são erradas. E você vai alcançar os seus objetivos. Você vai alcançar. Eu gostava de rock, mas eu não escutava rock instantâneo. Por quê? Porque os meus princípios e valores que meu pai ensinava não me impediam de fazer isso. Então era só no rock que tinham letras que falavam sobre Deus. Que eram muito mais profundas que muitas letras de corinhos e cânticos que se cantam hoje. Porque hoje é mais para repetições e coisas. E os rocks eram palavras que mexiam com a gente, que realmente fazia a gente pensar naquilo que a gente estava fazendo. Mas aí eu defendendo a minha geração, tá vendo? A gente não tem jeito, né? O conflito de geração é muito forte. Vamos lá. 13º, nós estamos caminhando. Não nos faça trabalhar por nada. O que está acontecendo hoje é que nós estamos com uma cultura, entendeu? Extremista, de achar que trabalho é coisa errada. De que trabalho não pode ser feito por crianças. Presta atenção, gente. É óbvio que é lei, e que é bem, e que a justiça está toda correta, que criança não deve sustentar a sua família, que criança não deve trabalhar fora, que criança deve se dedicar com os estudos, que o trabalho dela, o primeiro trabalho dela é o quê? Ser estudante. Eu falo isso para meus alunos o tempo todo. O estudante que você é hoje é o empregado que você é amanhã. Você está vivendo desse jeito aí, ó, entregando trabalho atrasado, você está aí fazendo a coisa que você quer. É essa profissão que você já está escolhendo. É o que você vai querer ser como profissional, é o que você é como estudante. Tudo bem, mas presta atenção. Os nossos filhos e os nossos netos estão entendendo que trabalhar, que é proibido aí, é trabalhar em tudo. E aí ficam os pais, a mãe desesperada, arrumando, colocando as coisas no lugar, colocando os brinquedos, porque o filho não trabalha. Peraí, gente. Não, senhor. A palavra de Deus fala, digno é o trabalhador, digno é o salário do trabalhador. O salário do trabalhador é digno. A criança tem que ser estimulada desde pequena a participar das coisas. Ela não come e ela não suja, a mãe não é obrigada a fazer isso. Se ela tem condição de participar, ela deve participar, que você está ensinando a ela. Trabalhar fora, obviamente, não é necessário e não deve ser estimulado a isso. Mas você pode trabalhar e ajudá-lo, a criança, a ter no seu dia a dia o compromisso de participar das coisas.
Quando eu era criança, meu pai nunca mandou a gente sair para trabalhar. Não pedia. Falava, vai lá trabalhar que precisa de tal coisa e tal. Mas meu pai fazia uma coisa que era muito legal. Ele não dava mesada para a gente. E quando a gente precisava de dinheiro, ele proporcionava serviços que às vezes ele ia ter que contratar para alguém. Ele proporcionava para que a gente fizesse isso. Nós tínhamos lá na Vila Brasília um terreno lá que tinha que ser capinado. Eu vou pagar R$10 para alguém capinar. Quem quer? Não, eu. A gente capinava e dava o dinheiro. Eu vou passar lá no centro e vou pedir para alguém engaixar meu sapato. Vou pagar tanto. Você não engaxa igual esses meninos que engaixam, mas quem quer? Eu engaixava o sapato, ganhava um dinheiro. Olha, eu vou passar lá no Lava Jato e vou lavar o carro. Vai ser muito melhor, mas eu vou pagar o mesmo tanto que eu pagaria lá. Quem quer lavar o carro? Eu. Aí lavava o carro. E a gente tinha um dinheiro. Chegava em época de acampamento, chegava em época que a gente queria sair, que a gente queria lá, tentando namorar com a menininha lá, queria fazer a corte e tal. Ou a gente trabalhava feito condenado, porque o dinheiro não era fácil. O dinheiro tinha que ser conquistado. Eu lembro lá em Sorocaba, que eu falei pro meu pai, falei assim, pai, eu quero um dinheirinho e tal. E meu pai, meu filho, não tem jeito. Aí eu falava assim, pai, eu posso vender picolé? Eu não precisava trabalhar, eu não precisava fazer nada. Mas aí a gente ia para um lugar que a gente jogava futebol, e eu vinha com o carrinho de picolé e a gente vendia. A gente vendia os picolés lá e ganhava o dinheirinho. Meu pai não precisava daquele dinheiro, o dinheiro era tudo meu. Mas ele não falava assim, você tem que ir, você tem que trabalhar. Não, você tem que estudar. A gente não ajudava nem com o dinheiro na casa. Meu pai nunca pediu, mesmo depois mais velho, quando a gente era jovem, que a gente trabalhava, ele nunca pediu dinheiro para a gente ajudar. Ele falava assim, o foco de vocês é no estudo. Investe seu dinheiro no estudo, compre as suas coisas, compre sua motinha, faça as coisas que o resto aqui a gente se garante aqui. Você não precisa disso, mas não peça dinheiro para mim também não, que eu também não vou te dar. Você tem que se virar. Então era assim. Agora, eu ia lá trabalhar como picolé, um dia um cara chegou lá comigo, lembra, pai? E o cara me passou a lábia e comprou o carrinho de picolé todinho, mas abaixo do custo, ficou um prejuízo. Lá foi meu pai resolver lá no coisa, vou pagar, sei o quê. E eu fiquei mal, não queria trabalhar mais. E o papai falou, isso acontece, você vai aprender com isso. Né? Por quê? Porque não era o dinheiro que ele queria me ensinar a me virar e ir atrás. Então, se você quer levar seu filho para o inferno, não trabalha. Aqui, quem é responsável por tudo somos a gente, você não tem que cuidar de nada aqui na casa. Segue adiante. Vamos mais um. 14. Desde a infância, use uma linguagem simples ao falar com ela. Se tem uma coisa que mais me irrita, eu já falei aqui na igreja, em outras palestras, esse negócio chamado miminismo. O que é miminismo? Miminismo é essa coisa de achar que para falar com criança tem que fazer assim. Tá? Você quer fazer isso com o seu namorado e tal, aquela coisa quando você está apaixonado? Faça. Mas não vai criança não, gente. Tá? Principalmente não respeita. Trate, converse, tem uns momentos para brincar e tal. Você vai, se faz. Mas trate sempre a criança de uma forma tranquila e de uma forma natural. Porque é através das suas referências que você vai trabalhar com ela. Então, às vezes, você fala assim, eu não posso falar sobre isso, eu não vou conversar sobre isso. Você não precisa antecipar as coisas. Tá? Vamos lá. Tem uma coisa que era muito legal, né? Que uma filha chegou para o pai e falou assim, pai, de onde nós vimos? O pai, meu Deus, e agora como que eu vou falar? Ai, Jesus e tal. Tinha uma abelhinha. Aí começou. Aí a abelhinha, não sei o que lá, ia na florzinha, trazia, aí a filha escutou tudo aquilo lá, 1h30 de palestra. Aí falou assim, tá, papai, é assim, é porque meus amigos disseram que alguns vieram de São Paulo, outros vieram de Goiás, outros vieram de coisa, eu só queria saber de onde que a gente veio. Foi mal, né? Às vezes a gente acredita que a gente tem que antecipar as coisas, tem que explicar tudo. Não é. Mas o fato de você também não explicar aquilo que ela está perguntando vai causar problemas. Às vezes o filho vai chegar, eu vou contar aqui das minhas experiências mais, que como eu não sou pai, assim, propriamente dito, eu não tenho experiências de pai para filho, mas eu tenho experiências do meu pai para mim.
Então, quando eu estava em Vitória, eu era bem pequenininho. E os meus amigos, lá em Cariacique, né, pai? Como é que chama aquela praia? Cariacique. Estavam lá e o meu irmão, junto com os meninos que é mais velho, começaram a falar de sexo. Eles começaram a conversar de sexo, e aí estavam falando um negócio, e um dizia, é isso, faz isso aqui lá, e coloca aquilo naquilo, e como foi o negócio? E eu falo, não, é sim, é verdade, é assim e tal. Eu falo, não tem jeito. Aí eles falam assim, é sim, tem que ser bobo, você é muito criança. Aí eu falo assim, não, se é verdade, então eu sei com quem eu tenho que perguntar. Quem que eu fui conversar? Com o velhinho. Cheguei lá na praia, assim tal. Sentei com ele lá do lado. Papai, como é que é esse negócio de sexo? E meu pai do lado, assim, meio envergonhado, assim, conversando assim. E aí ele vinha e ele respondia. Ele não foi contar a história, ele foi respondendo as minhas perguntas. Como é que faz? Como é que é? Faz na cama? Faz num banheiro? Faz aonde? Como é que é? O que acontece? E eu fui perguntando para ele e ele foi me respondendo. Muitos de vocês, pais, estão achando que é muito cedo, é muito novo, não vai, não sei o quê. Deixa seu filho dizer quais são as informações que ele tem e o que ele quer aprender. Abra. Porque se você começar a dizer, não vou fazer isso aqui, quando a coisa for mais séria lá para frente, não será para você que ele vai perguntar. Ele vai perguntar para os amigos, ele vai perguntar para a internet, ele vai perguntar para os professores. Ele não vai perguntar para você. Lá no projeto, no próprio Shalom, quantos e quantos alunos chegam para mim para conversar sobre isso? Sabe por quê? Porque eu falo rasgado na sala de aula. Antigamente, eu começava a tocar sobre esses assuntos quando os meninos estavam no 7º ano. Você sabe quando eu começo agora a falar? A partir do 4º ano eu já começo a falar. Dentro da idade deles. Porque muitos que entram no 6º ano já não são mais virgem. E às vezes já é tarde demais para falar. E a gente precisa começar a falar. E a gente precisa ter abertura para trabalhar. Para de tratar o seu filhinho sempre como o bebezinho da mamãe. Comece a trabalhar com ele, entender que ele está crescendo e que ele está recebendo informações o tempo todo e ele precisa do seu contraponto. Ele precisa da sua orientação. 15º. Não os abrace, ou beije, ou lhe faça cócegas, e seja muito parcímono, nioso, com respeito a lhes dizer o que os ama. Alguém sabe o que é um parcimonioso? Alguém sabe o que é? É uma pessoa econômica, uma pessoa que entrega assim, o nonô correia para quem é velho. O cara entrega as coisas assim, só o que é necessário, e guarda tudo. Muitas vezes nós somos muito parcimoniosos com nossos sentimentos. A gente não mostra. Né? A gente fica com vergonha, a gente não quer fazer. Olha, vou te dizer uma coisa. Os filhos de vocês desejam isso. E até os adolescentes que não gostam, no final, eles querem. Tá? Agora, respeita. Respeita a questão do público. Não vem assim, filhinho, fala que você ama a mamãe. Não faz isso, que é morte social na mesma hora. Mas ele quer. Na escondida você dá um abraço dele, você dá um beijo e tudo mais. Ali no momento vai durão, assim, aí ele passa, tchau mamãe, né? Mas depois ele quer o bracinho, ele quer o colo. Dá isso. Gente, ultimamente, né, domingo passado eu estava aqui e ouvi essa música. Tem uma música secular, que não é evangélica, que realmente falou tudo que precisava falar, é aquele trem bala. Abrace quem você ama, coloque seu filho no colo, porque a vida é um trem bala. Ela passa rápido demais. Você não sabe se o seu filho que está aí do seu lado vai ficar o tempo todo. Você acha que você vai morrer esperando e vai dizer para o seu filho as últimas palavras e você vai viver tudo do lado dele. Você acha, mas você não tem como dizer isso. Eu estava ontem lá conversando com a Gabi, irmã da Mariana, que morreu com 26 anos de idade. De câncer, filho do pastor João Sérgio da Viviane, missionários da PEC. Nós não sabemos disso. Não perca o seu tempo com coisas que são passageiras. Papai, todo o dinheiro do mundo não vai substituir colocar o seu filho no colo. Pai, ou você coloca o seu filho, sua filha no colo, ou outro barbudo vai colocar ele no colo. E vai ser tarde demais. Abrace, beije, demonstre o carinho e o amor
que você tem para os seus filhos, para os seus netos, pelos seus sobrinhos. 16º, deixe-os mentir sem sofrer nenhuma punição. Hoje em dia, um dos grandes problemas que nós temos hoje na educação é tentar convencer os nossos alunos, ou tentar convencer os nossos filhos, de que não adianta eles esconderem a coisa errada que eles fizeram. Nós temos que estimular os nossos filhos e os nossos alunos a vir confessar o seu crime, o seu delito, antes da gente descobrir. Mas a grande maior parte das vezes a gente não consegue. Por quê? Porque ele pensa assim: se eu esconder, eu não vou sofrer a consequência. Se eu mentir, isso vai passar. E mesmo que eu conte para o meu pai, ou que eu conte para o professor, ou que eu conte para o diretor o que eu fiz, não vai mudar nada mesmo, porque eu já fiz. E isso é um engano muito grave. E a maior parte das vezes, o erro é a nossa educação. E tem uma coisa que eu acho fera na educação do meu pai. Meu pai com certeza errou, viu, gente? Meu pai não é um homem santo. Tem muitas coisas que eu tive que resolver isso em terapia, porque teve algumas coisas que não foram legais. Mas tem uma coisa que é massa, que é jóia demais. É questão do incentivo da mentira. Não mentir. Incentivo de falar a verdade. Tudo que a gente passava em casa, que a gente brigava e tudo mais, não sei se meu pai tinha consciência disso, eu acho que claro que sim. Como homem estudioso que ele é, ele sempre abria para a gente para negociação. Então quebrou uma coisa, ele conversava, por que isso aconteceu, tentar entender o que aconteceu, por que quebrou e tal. E nem sempre todas as coisas que a gente aprontava levavam a castigo físico. Não levava. Certo? Então, aconteceu alguma coisa errada, ele sentava com a gente, falava o que tal, quase que ele negociava com a gente, ou o que vocês preferem, aquela coisa, ele ia conversando com a gente para tentar entender aquela situação, e a gente era castigado, recebia alguma coisa, alguma punição, alguma coisa. Mas tinha uma coisa que não tinha conversa. O que era? A mentira. Se a gente mentisse, todo mundo sabia que ia apanhar. E se um mentisse e o outro fosse conivente e ficasse quieto, fosse cúmplice, apanhava os três. Porque não tinha negociação com mentira. Sabe o que isso gerou em nós, no período da educação? Quando algum aprontava, um saía correndo para contar para o outro, para o pai. Quando alguém fazia alguma coisa, ele sabia que se ele antecipasse, chegasse, olha, quem quebrou aquele negócio foi eu, abria-se a negociação. Mas se chegasse lá e falasse que não era e depois meu pai descobrisse, o bicho ia pegar. Isso gerou em mim um comportamento que até hoje eu repito em todas as minhas relações. Deu zica lá na escola, deu problema, eu me antecipo para falar. Perguntou se foi eu já falo. A minha esposa, qualquer comportamento meio estranho, ou uma coisa que aconteceu que ela vem perguntar, eu já digo logo, ou já antecipo, eu sei que vai dar um problema, eu sei que aquilo ali vai gerar uma situação, uma semana inteira ali com o burro amarrado, eu sei. Mas eu sei que vale mais a pena eu já chegar falando do que esperar que ela descubra. E aí vai gerar problemas mais sérios. Nós temos que estimular os nossos filhos a entender que mentira não é coisa boba. É sério. É sério. Nós temos que estimular os nossos filhos, os nossos alunos a sempre se antecipar com a verdade. Nunca mentir, nunca fazer. E isso gera algumas consequências muito positivas. Sabe quais são? Eu nunca vou esquecer um dia que meu pai foi para a escola e ele teve um confronto lá com... confronto não, ele teve uma conversa com o professor e meu pai ele dava muita ênfase aos professores, dizendo, os professores estão certos. Falava isso demais, sempre. E a gente ficava às vezes até bravo com isso, porque a gente falava assim, que meu pai nunca está do meu lado, estava sempre do lado dos professores, né? Porque ele é professor também. Mas, respeita, não importa. Se ele errou lá, você conversa com ele, mas ele é a autoridade, ele é a última palavra. Mas teve um impasse, eu não lembro exatamente o que aconteceu. E aí o professor começou a dizer que eu tinha feito uma coisa que não era, eu não tinha feito. E eu estava, meu pai, eu não fiz. E aí ele começou a conversar com o cara, e meu pai falou assim, ele não fez. Mas que você não conhece seu filho? Eu falei assim, exatamente, eu conheço meu filho. Você está dizendo que não fez, é que ele não fez. Agora, por que eu sei disso? Porque se eu descobrir que ele está mentindo, eu tenho dó do moleque. O bicho vai pegar. Então eu sei que ele não pode estar postando tão alto assim. Você está falando é porque ele não fez. Mas nós vamos resolver isso aí. Lá para mim, lá em casa.
Então as coisas precisam ser trabalhadas realmente com a ideia de mostrar aos nossos filhos a respeito da punição, a respeito da mentira. 17, nós estamos caminhando para o final. Se você quer levar o seu filho para o inferno, deixe ele desperdiçar o seu tempo. Desperdiçar o seu tempo e deixar a esmo sem propósito. Papai e mamãe, quando você deixa o seu filho gastar 8, 10 horas em internet, em WhatsApp, em pesquisas aleatórias, em conversas com colegas, você está deixando seu filho cada vez mais perto do inferno. Ou você ensina ele agora a remir o seu tempo. E eu acho umas coisas que eu fico assim pensando, meu Deus do céu. Às vezes eu acho que o fato de não ser pai não seja uma maldição para mim. Não seja. Talvez o fato de não ser pai seja, na verdade, um livramento para o meu filho. Porque eu fico pensando, pensa só, eu educador, dando palestras, aí Brasil afora, minha esposa psicóloga, eu pastor, ensino tudo sobre isso, e aí vem o meu filho. Eu vou ter que testar agora as minhas teorias. Chegam alguns pais para mim e falam assim, é que eu não consigo fazer meu filho estudar. Porque ele fica o tempo todo na internet. Pai, deixa eu só perguntar uma coisa. Onde fica o molder? Onde fica o molder da sua casa? Ah, fica no meu quarto, fica na sala. Quem que comprou o molder? Ah, fui eu. Ah, tá. Você já experimentou em arrancar o molder? Tirar ele? Desligar e colocar ele dentro do seu quarto? À noite? Ah, eu nunca tinha pensado nisso. Aham. Quem comprou o celular? Quem deu o tablet? Quem deu o notebook? E você está dizendo que o problema é que o seu filho não sabe fazer mais nada, não sabe ficar na internet? Ele não é o culpado é você. Você está deixando o seu filho cuidar de outras coisas e deixando as suas obrigações dele como estudante, como aluno, como participante da casa, que poderia estar ajudando nas tarefas domésticas. Ele não é o culpado de não saber redimir o tempo. Você é, porque você não ensina isso a ele. Tome! Tentando pai, chegando e falando assim, ai, eu não sei, lá no gabinete, ai, eu não sei o que eu estou fazendo de errado, eu dou tudo que ele tem tem internet, ele tem não sei o que lá, ele já foi para Disney, ele já fez não sei o que, eu dou tudo, mas eu trabalho lá, ele não estuda, eu já não sei o que eu faço. Pai, você já parou para perceber que é justamente porque você dá tudo que ele está assim? Porque você dá tudo, aí ele fala assim, por que eu tenho que fazer alguma coisa? Eu tenho educação, eu tenho comida, eu tenho internet, eu tenho tudo. Independente do que eu faça, eu continuo tendo tudo. Então o que eu vou fazer? Nada. Nada. Toma para ver se a coisa não muda. Alguns pais chegam, porque eu vou chegar lá e vou quebrar o menino. Não, você quebrar o menino, filho, não vai mudar nada. Pede o celular dele. Pelo amor de Deus, eu faço qualquer coisa, mas meu celular não. A parte mais sensível do corpo de um adolescente é o celular dele. Você pode quebrar ele. Se deixar com ele no celular, ele vai postar as fotos no Instagram e vai contar para todo mundo que você bateu nele. Não vai funcionar. Mas tira o celular. Pelo menos para a primeira semana, ele vai estar pianinho com você. Nós precisamos realmente entender que o tempo que os nossos filhos estão desperdiçando, a culpa é toda nossa. Toda nossa. Você é responsável por isso. Você não sabe o que fazer? Então quem é que vai saber? Ele? Não será ele. E por fim, vamos ler todo mundo junto? 1, 2, 3 e... Mantenha a TV e a net sempre ligada, especialmente durante os comerciais. Quer levar teu filho para o inferno? Deixa ele escolher o que ele quer assistir. Deixa a internet aberta sem filtros. Deixa a internet, principalmente dentro do quarto dele.
E deixe ele trancar. Porque, afinal de contas, ele precisa de quê? De privacidade. Certo? Não. Não está certo, não. Até a idade que ele possa realmente ter um pouco de consciência e você começar a dar para ele a responsabilidade dele se responsabilizar por aquilo que ele vai fazer, até aí, não dê computador para o seu quarto do filho. Coloque um computador numa sala. Coloque um computador num lugar onde você possa passar. Tem uns vídeos que eu passo para educadores de pais, eu não queria passar aqui, eles são meio pesados. Tem um filme, um vídeo que é assim. O menino está dentro de casa, daqui a pouco passam umas prostitutas dentro do quarto, passam uns traficantes dentro do quarto, passa um cara tudo com uma arma, destruindo a casa toda e passa dentro do quarto, e depois vem um pedófilo com um bonequinho e entrega para a irmãzinha e fala assim, vamos brincar com o tio? Aí aquela cena você fica totalmente assim horrorizado, porque a mãe deixa, a mãe abre a porta, você quer um cafezinho, pode entrar. Estranho, não é? Mas é exatamente isso que você está fazendo quando você deixa o computador aberto para o seu filho. Não deixe o computador no quarto. Coloca o computador lá, para que você saber quando você estiver passando, o próprio comportamento dele fazer assim. Você já sabe que tem coisa. Agora, se você está lá e está trancando, até você bater, até pedir para entrar e tal, já era, filho. Já tem acesso. Eu já tive nesses 20 anos, e olha que isso é um fenômeno daqui dos últimos 10 anos, já 5 jovens que já tinham marcado encontro com pedófilos. Alunos minhas. Que os pais descobriram. E dessas 5, uma chegou aí no encontro. Pela misericórdia de Deus não aconteceu nada. Por quê? Porque nós estamos deixando vulnerável. Nós estamos deixando tudo aberto. Não faça isso. As pesquisas norte-americanas, a gente não tem pesquisa brasileira. As pesquisas norte-americanas dizem que cada 10 jovens, cada 10 crianças que acessam a pornografia, 8 são dos celulares do pai. Dos celulares do pai. Tá? Gente, a pornografia é uma coisa, um problema que sempre existiu. Sempre existiu. Na minha época tinha, na época do meu pai tinha, mas era difícil demais, era complicado. Você tinha que arrumar um adulto para ir numa banca, resolver um negócio. E pá, escondia embaixo da cama. Tinha a gaveta com fundo falso. Você tinha tudo aquele negócio. Hoje, a pornografia está na palma da mão. E quem é que deu o celular? Você. Você. Nós precisamos realmente resgatar que nós temos que guardar o tempo, que nós temos que cuidar para que os nossos filhos possam realmente ser preservados, para eles não irem para o caminho do inferno. Lembra que domingo passado eu falei de Jonas Edwards? Né? Jonas Edwards, um servo do Senhor, que foi criado da palavra do Senhor. Dos seus filhos saíram a geração que impactaram. Mas, por outro lado, Max Jukers, que foi um ateu, que não acreditava em Deus, que foi um criminoso da sua geração, gerou uma série de pessoas que não foram bênção para a sociedade. 310 indigentes, 150 criminosos, 78 assassinos, 100 alcoólatras e mais da metade das mulheres prostitutas. Mas de Jonas Edwards saiu a geração de 3 presidentes de universidade, 3 senadores, 30 juízes, 100 advogados, 60 médicos, 65 professores universitários, 75 oficiais de exército e da marinha, 100 pregadores e missionários, 60 escritores de destaque, 1 vice-presidente dos Estados Unidos, 80 altos funcionários públicos. Da geração de descendentes de Max Jukers, custou $1 milhão e 250 mil dólares para os cofres americanos. Mas, da geração de Jonas Edwards, além de não custar 1 centavo para os cofres públicos americanos,
transformou uma geração após geração. Que tipo de criança, que tipo de filho que você quer ter? Que tipo de neto que você quer ter? Aquele que vá se aproximar para o inferno ou aquele que caminha em direção do céu?